Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre demanda bioquímica de oxigênio. Aqui nós temos o procedimento tradicional da análise da demanda bioquímica de oxigênio, que consiste em medir o oxigênio dissolvido da amostra e em seguida acondicioná-la aerada em garrafa hermeticamente fechada no escuro, com uma solução de nutrientes como nitrogênio, fósforos e metais traço, para garantir que o único elemento limitante ao crescimento microbiano seja o oxigênio. Então, o oxigênio inicial e final é, em geral, mensurado pelo método iodométrico, que é chamado de Winker, ou por sondas eletroquímicas. No entanto, devido às características das amostras, outros procedimentos tornaram-se necessários para aumentar a precisão do método. A oxidação das formas amoniacal e orgânica do nitrogênio por micro-organismos nitrificantes em nitrato acaba por interferir no consumo de oxigênio medida pela DBO. Então, dessa forma, caso não seja utilizado o inibidor de nitrificação, a DBO mensurada é relativa ao consumo de oxigênio, tanto pela degradação da matéria orgânica carbonácea, como da oxidação do nitrogênio, nitrogenada. Assim, além de realizar a medição após 5 dias, a utilização do 2-cloro-6-triclorometilpiridina como inibidor químico da nitrificação reduz tal interferência. Então, pelo método da análise aqui de determinação da DBO, nós temos aqui incubar as amostras por 5 dias a temperatura de 20 graus Celsius. A amostra geralmente ela é diluída, com concentração de oxigênio dissolvida conhecida, ou seja, próxima à saturação. Após os 5 dias, ocorre a medição do oxigênio dissolvido remanescente e calcula-se quanto de oxigênio dissolvido foi consumido. O oxigênio dissolvido consumido vezes a diluição vai ser a DBO da amostra. Então, aqui nós temos um esquema de como é feita essa determinação. Ocorre primeiro a coleta da amostra, diluir a amostra diluída deve estar aerada, ou seja, com oxigênio, medir a quantidade de oxigênio inicial, em seguida essa amostra ela vai ser incubada por 5 dias a 20 graus Celsius, e, posteriormente, mede-se o oxigênio dissolvido final. Então, a DBO ela vai ser justamente o cálculo da concentração de oxigênio inicial menos a concentração de oxigênio dissolvido final. Então, a DBO ela vai indicar a quantidade de material orgânico na amostra que é biodegradável. Está o volume do frasco com uma água. E essa água tem que ser uma água muito especial, tem que ser uma água ultra pura. Essa água ela não pode causar consumo, não pode causar demanda de oxigênio. Então essa água ela tem que ser de um equipamento que produza a água ultra pura, um miliquê, por exemplo. Um outro detalhe dessa água, como ela comporá a maior parte do volume do frasco, eu posso saturá-la de oxigênio. Eu posso fazer com que o meu teste inicie com um OD de saturação. E assim eu ofereça para os micro-organismos aqui presentes na minha amostra uma concentração mais alta de OD inicial, garantindo assim um OD final satisfatório. Então esse garrafão, no qual nós adicionamos a água do miliquê, ela é previamente saturado mediante a introdução de uma pedrinha porosa com uma bombinha de aquário. Deixamos aí de um dia para o outro, ou algumas horas, desligamos essa relação, uns 10, 15 minutos, para que se estabilize a relação oxigênio dissolvido, oxigênio atmosférico, e ela já está pronta, quase pronta. Porque veja, quando nós fizermos a diluição das amostras, das alíquotas, nós queremos diminuir a quantidade de matéria orgânica para que tenha menos comida para os micro-organismos e sobre OD final.
Porém, ao fazermos essas diluições, ao diminuirmos a quantidade de amostra, nós também estamos diluindo elementos chaves para que o micro-organismo execute o seu metabolismo. Nós estamos diminuindo nutrientes necessários à sua vida. Então precisamos repor. Usamos a água de diluição para repor esses micronutrientes que podem ter a sua concentração diminuída em função das diluições que fazemos. São 4 micronutrientes que o teste preconiza: cloreto férrico, cloreto de cálcio, sulfato de magnésio e uma solução tampão. Para cada litro de amostra, 1 ml de cada um desses 4 nutrientes. Então aqui eu tenho um garrafão com 4 litros, eu adicionei aqui 4 ml de cada um desses 4 reagentes. 4 ml do tampão, 4 ml do cloreto férrico, 4 ml do cloreto de cálcio, 4 ml do sulfato de magnésio. De forma que essa água de alimentação é uma água ultra pura, saturada em termos de oxigênio e recomposta em termos de micronutrientes. Ela está pronta para ser utilizada. Para eu ter a garantia de que essa água ela não causou nenhuma demanda e o teste correu normalmente, eu preciso ter um controle. Então, dos meus frascos de diluição, um deles eu vou separar e utilizá-lo como um branco. Quer dizer, eu vou adicionar nesse frasco apenas a água de diluição. Então eu tenho aqui o meu oxímetro calibrado, a água de diluição, a água de alimentação pronta, os meus frascos de DBO, todos eles catalogados, número e volume. Vamos começar a nossa análise. Eu vou adicionar nesse primeiro frasco um volume de 5 ml de amostra. Então eu vou pegar aqui com a pipeta volumétrica. Aqui nós temos uma amostra de esgoto. Vamos pegar 5 ml, sempre observando o menisco na altura dos olhos. Transfiro aqui esses 5 ml. E no segundo frasco, eu vou adicionar 10 ml dessa amostra. Então nós temos aqui 3 frascos de DBO. O primeiro será o nosso branco, o nosso controle da água de alimentação, de diluição. O segundo tem 5 ml de amostra e o terceiro tem 10 ml de amostra. Nós vamos agora proceder o enchimento deles com a água de diluição. Água de diluição, lembrando novamente, saturada e com micronutrientes. Então, com esse auxílio desse cálice, nós vamos transferir prioritariamente o branco, para que não ocorra o menor risco de contaminação. É necessário que o volume ele passe um pouquinho no pescoço do frasco, para que não ocorra a formação de microbolhas que poderão ocasionar erros na leitura do equipamento, na interpretação da leitura do equipamento. Esse é o nosso branco. Essa é a nossa primeira diluição. E a nossa terceira diluição. Pode acontecer de, eventualmente, nessa etapa, formar bolhas. É necessário que se criem maneiras, pequenas batidas, para se remover essas bolhas.
A água de diluição já foi usada. Temos aqui os 3 frascos e o nosso oxímetro calibrado. Nós vamos fazer agora a medida do OD inicial. Vamos iniciar pelo branco. Essa sonda de OD possui então a membrana aqui e há uma hélicezinha acoplada ao eletrodo para promover a mistura, a movimentação da massa líquida. Mas essa mistura, essa movimentação da massa líquida não ocorre com turbilhonamento, apenas para favorecer o contato do gás oxigênio dissolvido na membrana do eletrodo. Vou posicionar aqui e aguardar o equipamento estabilizar a sua leitura. É importante que esse equipamento ele tenha sido já calibrado, que você tenha feito a introdução de valores de referência para que ele possa converter esse sinal elétrico num valor de AD. Então nós temos aqui 7,92 miligramas de oxigênio por litro. Esse é o nosso branco. Lá naquela nossa planilha nós temos a amostra, número do frasco, volume do frasco, volume de amostra, OD inicial. 7,94 para o branco. 92. Vou desligar. Enxaguar o eletrodo com água destilada e passar para a nossa primeira diluição. Ligar a agitação e enquanto isso eu já vou fechando o frasco com o branco. É muito comum os valores de ODs iniciais serem muito parecidos, porque primeiro nós colocamos um volume muito pequeno, vejam só, eu coloquei aqui 5 ml para um volume de frasco de 300,7 ml. É um volume muito pequeno de amostra, frente a um volume muito grande de uma água de alimentação, de diluição saturada. Né? Então há um predomínio do OD da água de diluição. E segundo, que nós não temos um consumo imediato. Os micro-organismos eles não começam imediatamente a consumir a matéria orgânica e, por conta disso, consumir o oxigênio dissolvido. Vejam só, temos aqui um OD de 8. Um OD inicial de 8. E, por último, nossa segunda diluição. Um OD inicial de 7,97. Vou lavar o eletrodo, devolvê-lo para o frasco de repouso. Fecho. É necessário que esses frascos agora sejam levados à incubadora, que nada mais é do que uma geladeira que trabalhará com a temperatura de 20 graus no escuro. Esses 3 frascos ficarão nessa incubadora durante esses 5 dias. Após esses 5 dias nós vamos retirá-lo e vamos medir o OD final. O que é importante? Que ao longo desses dias eu garanta aqui um selo hídrico para dificultar a eventual perda por irregularidade da tampa com o frasco. Então ao longo dos dias eu vou abrir a incubadora e adicionar um pouquinho de água nessa borda para garantir esse selo hídrico. Bom, então daqui a 5 dias a gente vai ver o que aconteceu com esses valores de oxigênio dissolvido. Aqui temos então a incubadora com o sistema de controle de temperatura. Vamos pegar as nossas amostras. Aqui estão elas. Acomodadas no interior. E aqui elas permanecerão então nos próximos 5 dias. Daqui a 5 dias a gente retira e dá continuidade à determinação da DBO. Passados 5 dias, vamos agora desincubar as nossas amostras. Então aqui estão elas. A gente vai retirar da incubadora e levar até a bancada para fazermos as medidas de OD final.
Então aqui estamos com o nosso oxímetro devidamente calibrado e as nossas 3 amostras, na verdade nossos 3 frascos, já que esse aqui é o nosso branco e esses 2 são as nossas 2 diluições referentes à nossa amostra. Vamos iniciar então a medida do AD final do nosso controle. Vou pegar o eletrodo, introduzir no frasco, ligar a agitação e aguardar a estabilização da leitura. O que é o esperado? Como nós só temos aqui a água de diluição, água ultrapura, micronutrientes e ar saturado, é de se esperar que não tenha ocorrido nenhum consumo de oxigênio. É tolerável uma depressão de até 0,2 miligramas de oxigênio por litro. Acima disso, indica que seu teste ele está comprometido, porque a sua água pode estar com algum problema. Então, aqui nós temos a leitura de 7,91. Passamos no teste. A nossa água ela está ok. Se vocês lembrarem, o nosso OD inicial estava em 7,92. Então, não ocorreu nenhuma demanda indevida na água de alimentação, de diluição. Aí agora vamos fazer a leitura da nossa diluição inicial, os 5 ml. Frasco com 5 ml. O que nós desejamos agora? O que é desejável? É que a leitura do OD final esteja situada na faixa entre 20% a 80% do OD de saturação. Acima ou abaixo implica em erros analíticos que podem comprometer o resultado. E todo comprometimento de resultado nessa análise pode ser muito preocupante, já que, como nós vimos, trata-se de uma análise cheia de percalços. Então, o ideal é que a leitura aceita seja dentro dessa faixa, desse intervalo. Nós temos aqui 3,97 mg de oxigênio por litro. Levando-se em conta que aqui nós temos 5 ml de amostra, e que nesse segundo frasco nós temos 10 ml de amostra, isso pode ser até um indício preocupante, mas a gente só vai saber quando medir. Eu não preciso me preocupar em lavar o eletrodo. Eu estou encerrando a análise. Então, mesmo tirando desse frasco e imediatamente introduzindo no segundo, não há risco de contaminação, porque, como já também falamos, não há um consumo imediato. Então, o OD que tem aqui já é um AD, um oxigênio dissolvido estabilizado para esse momento. Vou ligar aqui a agitação e aguardar a leitura. Esse é o momento das grandes surpresas, inexplicáveis surpresas. O OD final ele pode dar 0, o OD final ele pode estar muito próximo do OD inicial. O OD final dessa nossa segundo frasco ele pode ser inexplicavelmente maior do que o OD final da nossa primeira diluição, mesmo tendo mais amostra. Quer dizer, vários erros, várias situações podem ocorrer que comprometem essa análise. O que é o ideal? É que nós façamos agora a leitura 2,95. E aí, com o valor do volume do frasco, o valor do volume de amostra em cada frasco, os valores de OD inicial e OD final de cada frasco, eu calcule a DBO dessa diluição, a DBO dessa diluição. E o desejável é que esses dois valores estejam dentro de uma mesma ordem de grandeza. Dificilmente eles darão idênticos, vamos supor 300 e 300. Se acontecer é um acaso. O que é necessário? É que eles estejam na mesma ordem de grandeza. 280, 295, 120 e 130. O que não é um bom sinal. Se num frasco eu calcular uma DBO de 300 e no outro frasco eu calcular uma DBO de 550. São valores muito díspares. Não me permite uma média confortável. Significa que algo deu errado na minha análise. Por isso, eu tenho que ter várias diluições para que eu consiga ter uma segurança, uma confiança no valor final. Então veja, é uma análise que em si você faz em 15 minutos, que entretanto
Entre os intervalos desses 15 minutos analíticos, você tem 5 dias de aguardo, o que torna essa análise extremamente demorada. É uma análise imprecisa, é uma análise que subestima, porém é uma análise fundamental para o saneamento. É uma análise que traduz o que de fato acontece no corpo d'água quando ele entra em contato com uma matéria orgânica proveniente do esgoto. É uma análise extremamente importante para parâmetros de projeto, para controle, para lançamento de efluentes em corpos d'água, enfim. Independente de todos os percalços analíticos, é uma análise que não dá para ficar sem. E como vimos, ela é muito simples de ser executada. Aqui nós vimos hoje a DBO 520. Essas são algumas referências que vocês podem estar utilizando nos estudos de vocês. Bons estudos e até a próxima aula.